Boa noite a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações terra fértil e devidamente preparada para que deixe depositada sua sementinha de paz. Nós sabemos que o Evangelho, ele nos oferece uma série de histórias que nós conhecemos como parábolas, e ele também nos apresenta uma grande variedade de personagens que, assim como as parábolas, assim como os textos ali muito bem registrados pelos evangelistas, esses personagens têm o papel de nos inspirar a nos tornarmos criaturas melhores. E assim como eles fizeram, nós, que também nos intitulamos cristãos, deveríamos replicar aquilo que Jesus orientava a fazer. E aí então nós gostaríamos de lembrar de um desses personagens, que segundo os textos evangélicos, vai ter o seu contato com Jesus numa situação inusitada. Porque esse personagem que nós conhecemos, alguns pelo nome de Simão, outros pelo nome de Simão Pedro, e tem aqueles que preferem chamá-lo de Pedro. Era um pescador profissional, tirava da pesca o seu sustento. E todas as noites, ele com os seus parceiros, com os seus sócios, iam para alto mar. E aqui, quando nós falamos em mar, nós estamos falando, na verdade, do Mar da Galileia, que não é exatamente um mar, mas enfim, um imenso lago. E ali, eles buscavam, durante toda a noite e a madrugada, tirar das águas o sustento deles. Mas naquela noite, eles não tiveram sucesso algum na pescaria. E Simão, então, quando o dia já está amanhecendo, retorna, encosta o seu barco ali às margens da praia, e com aquele sentimento de decepção, de frustração pela noite muito mal proveitosa, ele começa a fazer os remendos na rede, vai deixando as tralhas devidamente preparadas para que na noite seguinte ele pudesse então retomar as suas atividades. E é nesse contexto que ele observa que às margens da praia vem um homem caminhando, seguido por muitas pessoas. E esse homem toma a direção de onde estava Simão. E mais do que isso, esse homem, seguido por tantas pessoas, simplesmente adentra ao barco de Simão. Simão fica observando tudo aquilo sem entender o que estava acontecendo. E esse homem, então, começa a falar àqueles que o seguiam. E Simão vai ouvindo a narrativa daquele homem ainda desconhecido. E ele, de alguma forma, se vê surpreso com ele mesmo, pois a mensagem ia trazendo a ele um pouco de paz, ia trazendo a ele um pouco de esperança, foi fazendo com que ele não tirasse os ouvidos daquelas palavras. Naturalmente que esse homem era Jesus. E quando Jesus termina de falar com as pessoas, de fazer a sua exposição, ele então se dirige a Simão e diz a ele: prepare as redes e lance-as ao mar. E aponta o local para que Simão pudesse jogar as redes. E aqui eu faço um paralelo comigo mesmo. Porque eu também carrego frustrações. Tem dia que a coisa não funciona. Parece que tudo dá errado. E a gente fica chateado.
Nesses dias, normalmente, por conta da minha personalidade, o que eu menos quero é conversar, ser incomodado. E Simão estava em um desses dias. E aí eu fico imaginando se eu estivesse no lugar de Simão, preparando ali a minha redezinha, e alguém entrasse no meu barco sem o meu convite. Como seria a minha postura, a minha reação? Mas tudo bem. Suponhamos que naquele momento eu acabe cedendo e ficasse quieto. Até por conta do que a mensagem da pessoa que estava ocupando aquele espaço naquele momento me tocasse. Mas se alguém dissesse para mim, pegar aquela rede que eu estava já deixando devidamente limpa e preparada para ser usada à noite, depois de ter passado a madrugada inteira trabalhando, pescando, sem resultado algum, e jogasse novamente na água, eu talvez diria, jamais farei isso. E Simão, quando ouve a determinação de Jesus para jogar de novo a rede na água, ele diz assim: Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não consegui nada. E o Senhor quer realmente que eu lance novamente a rede nas águas? A gente percebe aí que Pedro fala, não pode ser possível isso. Mas ele estava tão tocado com a mensagem de Jesus, que ele mesmo complementa a sua indagação e diz a Jesus, mas se assim o Senhor deseja, assim eu farei. E contrariando aos próprios hábitos, à própria personalidade de homem teimoso, bem rude, segundo relatam, Pedro, ou melhor, Simão até então, resolve dar esse voto de confiança àquele homem que até então havia lhe comovido por conta das belas palavras. E lança a rede. Para a surpresa de Simão, quando ele começa a arrastar a rede de volta para o barco, ele precisa pedir ajuda aos demais que ali estavam. Tamanha abundância de peixes que a rede vinha arrastando. Nesse momento, Simão, então, não tem mais dúvidas. Não era apenas um homem de palavras bonitas, de uma narrativa que encantava as pessoas. Não. Ele reconhece naquele momento, naquela figura que ali estava, o Messias que eles esperavam. E Pedro, então, reconhecendo isso, se dirige a Jesus dizendo, Senhor, afasta-se de mim, pois eu não sou digno da vossa presença. Mas ali estava Jesus, né? O nosso governador espiritual. E Jesus não ia perder a oportunidade. E agora então ele chama Simão, pelo nome de batismo ali feito naquele momento, dizendo, Pedro, venha comigo, e eu então farei de você um pescador de almas. Simão, ainda sem entender exatamente tudo aquilo que estava acontecendo, muito provavelmente não havia entendido que história seria essa de pescar almas. Mas se aquele homem, que com aquelas palavras, com aquela mensagem e com aquele feito que ele acabara de testemunhar, estava chamando ele para pescar, seja lá o que for, pescador ele era. E ele não iria medir esforços para então acompanhá-lo. E foi isso que ele fez. Simão, naquele momento, deixa o seu barco ali, vai se abdicar de toda uma vida, de uma história, para justamente reescrever essa história. Agora, ao lado dessa figura, com a qual ele vai criar laços extremamente fortes. Uma verdadeira amizade.
e o que vai permitir a ele reescrever a própria história aqui na Terra. E eu fico perguntando, será que nos meus momentos de fraqueza, de frustrações, de decepções, quando a vida nos cobra o seu preço, será que Jesus não procura adentrar no meu barquinho também? E se assim o tenta, como tem sido a minha reação? Será que eu permito que ele adentre e ali possa me tocar com seus ensinamentos? E será que assim ele fazendo, eu tenho a coragem de seguir o que ele determina ser feito? Pedro fez uma escolha. E naquele momento, essa escolha vai transformá-lo em um dos mais importantes apóstolos do Cristo na Terra. Porque esse elo foi se fortalecendo com o passar do tempo, e nós vamos perceber que eles foram se tornando grandes amigos. Pois foi na casa de Simão Pedro que se realizou o primeiro evangelho no lar da história do planeta Terra. E imaginemos nós, né, com a presença de Jesus física. Na verdade, a única casa dos 12 primeiros apóstolos que nós temos notícia da frequência de Jesus. Jesus vai e cura a sogra de Pedro, que se encontrava adoentada. E eles vão criando uma relação onde a cumplicidade, o respeito, a verdadeira amizade vai permitindo a Simão, agora Pedro, ir entendendo quem era aquela figura que naquele dia difícil, naqueles momentos conturbados, ele permitiu entrar na vida dele. E onde ele abandonou o velho barco para descobrir, para desbravar novos mares. Em uma das ocasiões dessa amizade forte que eles foram construindo, eles haviam atravessado novamente o mesmo mar da Galileia, e lá estavam, já no final do dia, prestes a regressarem para o outro lado, quando Jesus diz a eles assim: olha, vocês vão na frente. Peguem o barco, atravessem, e eu vos encontro mais tarde. E estava se formando um temporal. Todos eles ouviram. Espera aí. Não vou concorrer com o escapamento. Devem ter olhado para o tempo e aquele temporal que se aproximava e dito: água e temporal não é uma boa combinação. E como Jesus diz a eles que depois os encontraria? Eles haviam vindo com um barco. E se eles iam ocupar o barco para voltar, Jesus ia como? Mas ninguém teve a coragem de dizer assim: não, eu vou ficar com o senhor, nós vamos junto. Não. Não questionaram Jesus. E aí, eles adentram o barco e, assim como foi determinado, começam o trajeto de retorno. E aquele tempo que se apresentava como precursor de uma grande tempestade vai dar lugar, sim, a esse temporal. E em meio ao temporal, eles começam a ficar apavorados, porque eles perdem o controle do barco e ficam ali à deriva, em meio àquelas ondas, uma espécie de nevoeiro, quando naquele momento de desespero, eles observam que alguém se aproximava do barco.
E ao invés de ficarem contentes, felizes, eles ficaram ainda mais apavorados, porque a pessoa vinha caminhando sobre as águas. Alguém diz, é um fantasma. E aquela figura responde em meio ao nevoeiro: tenha bom ânimo, sou eu. Nesse momento, nos conta os evangelistas que Pedro então se levanta no barco e diz assim: Senhor, se é realmente o Senhor que aí está, diga para que eu vá ao seu encontro. Olha que frase mais desconexa. Eu imagino que Tiago e João, que eram sócios de Pedro, também eram pescadores, né? Nesse momento falou, deixa aí que é um sócio a menos, porque nós estamos enxergando alguém caminhando sobre as águas. E esse louco quer ir ao encontro dessa figura? E o mais curioso foi a resposta de Jesus, que diz a ele: venha, Pedro. E Pedro, então, segundo a narrativa, vai se lançar ao encontro de Jesus, também caminhando por sobre as águas. O texto ainda fala que ele começa gradativamente um processo de ir afundando, mas Jesus imediatamente lhe estende a mão e eles entram no barco e retornam à praia em total segurança. Aqui nós vamos nos ater às questões figurativas dessa narrativa, mas o que eu quero mostrar com isso? O tamanho da confiança que Simão Pedro havia construído em relação a Jesus. Porque só alguém que tivesse confiança total poderia se autoconvidar a uma aventura dessas, de se lançar em meio a um temporal, ao encontro de uma figura que ele pouco conseguia identificar por conta da situação do tempo, caminhando por sobre as águas. E essa relação de confiança, de certeza, que Simão já havia construído com o amigo Jesus. E essa relação vai ganhar novos momentos, vai concedendo a Simão a oportunidade de viver experiências incríveis, pois ele é um dos convidados por Jesus a estar com ele no momento da transfiguração. Em certa feita, Jesus questionava os seus seguidores de como eles o enxergavam. E cada um foi dando uma resposta. E até que Jesus, depois de ouvir vários relatos, vários pensamentos, se dirige a Simão e diz: e tu, Pedro? Quem diz vós que eu sou? E aí Simão responde: tu és o Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde a ele: muito bem, Pedro. Quem te responde isso não é o sangue nem a carne, mas é o Espírito de meu Pai que já habita a vós. Dizendo que Pedro havia entendido qual era o papel de Jesus na terra. E essa relação foi crescendo e muitas experiências vividas, como, por exemplo, quando Jesus vai ser preso lá no horto. Simão lá estava. E num ato de defesa do amigo, ele saca de uma espada da bainha e ataca um dos soldados romanos. E nesse ataque ele acaba decepando a orelha do soldado. A consequência dessa atitude impensada em socorro ao amigo Jesus seria simplesmente a morte. Jesus, sabendo disso, imediatamente se levanta e vai em direção ao soldado, coloca a mão sobre a orelha que havia sido decepada e a regenera. E se não há orelha ferida, não há crime algum, livrando o amigo Simão de qualquer problema. Olha como eles foram construindo uma história incrível. Tudo por quê? Porque num dia difícil, num momento extremamente complicado, Simão permitiu que Jesus invadisse o seu mundo.
Quando ele teve a coragem de seguir o que Jesus determinou. E ele vai então aceitar o convite de caminhar ao lado do Cristo. E ele passa a ser um ator coadjuvante na história de Jesus. Ele não precisava contar a história dos demais, ele vivia as histórias com Jesus. E assim nós podemos fazer. Nós também podemos aceitar o convite de Jesus para acompanhar os seus passos. Nós também podemos permitir que Jesus entre em nosso barco. Mas assim fazendo, nós precisamos ter a coragem de seguir o que ele determina. Mas aí alguém pode dizer assim, mas espera aí, você está querendo me comparar com Jesus, com Pedro? Não, não dá. Dá. Não, porque Pedro não era um homem perfeito. Muito pelo contrário. Tanto que se nós não soubéssemos da história, e depois de ouvir essa pequena lembrança que eu fiz de algum dos momentos de Simão Pedro com Jesus, e aí eu dissesse assim, vocês sabem que um dos apóstolos, ou um dos discípulos, negou Jesus? Vocês, talvez tenha sido Tomé, será que não? Tomé duvidava de tudo. Ou talvez teria sido Judas, ele é meio estranho, hein? Mas, muito provavelmente, nós nunca apontaríamos Simão Pedro como aquele que negou Jesus. E até nisso, nós temos a oportunidade de perceber uma intensa relação entre eles. Porque havia chegado a Páscoa. Aquela ceia que nós conhecemos da história. Que Jesus fez questão de estar com eles. E quando termina a ceia, Jesus vai falar do que iria acontecer nas horas seguintes do seu Calvário. Jesus tenta prepará-los pelos momentos difíceis que iam surgir. Fala da traição. E entre eles, os discípulos, começam ali um burburinho de quem seria aquele preferido por Jesus. Jesus, então, tem aquele processo de lavar os pés de cada um deles para mostrar a humildade, para deixar claro que o maior dentre todos é aquele que serve. E Pedro acompanha tudo aquilo. E quando Jesus relata todo o processo do Calvário, ele diz que na hora derradeira, todos os discípulos iriam abandoná-lo. Pedro então ouve aquilo e diz, não, Senhor, eu não. Eu estarei contigo até o fim. E Pedro fala isso do coração. Porque ele jamais teria a ideia de abandonar o grande amigo. Mas Jesus, ouvindo essa afirmação de Pedro, diz a ele assim, Pedro, eu fico imaginando Jesus falando isso para Pedro. Eu já orei ao Pai, pedindo a ele que a tua fé não desfaleça. Pois ainda esta noite, antes do cantar do galo, tu me negarás 3 vezes. Mas olha o carinho de Jesus. Ele havia orado a Deus para auxiliar Pedro naquele momento difícil. Mas Pedro precisava entender que ele não era um super-homem. Porque às vezes, quando a gente começa a trilhar os caminhos que nos convidam a seguir Jesus, a gente pode se sentir um pouco maior que os demais. Invencíveis. Mas continuamos ainda no processo de aprendizado. E Pedro precisaria aprender com isso. Ele não era um super-homem. E fato é que Jesus foi preso. E naquele processo dos julgamentos de Jesus, quando ele é levado a Caifás, ele é colocado numa cela. E essa cela dava frente para um pátio. Nesse pátio, as pessoas se aglomeravam. As pessoas que acompanhavam o cortejo todo dos julgamentos, ali aguardavam. Quando de repente uma criada se aproxima de Pedro e diz assim, ei,
você não andava com Jesus, não? E ele, claro que não. Se esquiva dela. Aí uma outra mulher vem em direção a ele. Não, peraí, eu te conheço, hein? Você andava com Jesus de Nazaré. Você é um dos que andava com ele. Mais uma vez ele diz, não, eu não o conheço. Aí então ele é abordado por um daqueles que participava da prisão de Jesus. Diz, não, peraí. Você é um dos membros do grupo de Jesus de Nazaré. É possível até te reconhecer pela maneira de falar. Até porque quem anda com Jesus se transforma, isso é perceptível. E Pedro então diz mais uma vez, estás louco? Eu não o conheço. Nesse momento, ele se dá conta que ali ele acabara de negar o Cristo as 3 vezes, como ele foi alertado. E coincidentemente, ele ouve o cantar do galo. Nesse momento, Pedro é tomado de uma íntima dor, porque o amigo tinha sim razão. E ele acabara de negá-lo. E segundo Humberto de Campos, nesse momento, onde Pedro é tomado por esse sentimento de culpa, essa decepção com sua própria atitude, é como se abrisse uma fresta entre as pessoas e ele está de frente para a cela onde estava Jesus. E Jesus estava olhando para ele. Mas não era um olhar de quem o recriminasse. Não. Era o olhar do grande amigo, que observando a lição aprendida, tentava emanar através do seu olhar de compreensão e ternura, algo como se dissesse a ele, tá tudo bem, Pedro. Eu compreendo a situação. Isso foi suficiente, segundo Humberto de Campos, para que Pedro pudesse buscar forças em si mesmo, erguer a cabeça e seguir adiante. Passa o tempo, Jesus é crucificado, e ele vai novamente voltar a conviver por alguns dias com os discípulos. Só que quando ele reaparece, materializado, ele não procura os discípulos de primeira. Ele é visto por outras pessoas. Só depois ele vai em busca dos seus seguidores. Talvez Pedro tenha se questionado, será que Jesus ficou chateado comigo? Porque eu neguei ele aquele dia, naquele momento tão delicado? Porque ele não veio me procurar. Eu que sou tão amigo dele, eu que sempre o amei de tal maneira, será que ele perdeu a confiança em mim? E em uma das últimas aparições de Jesus, então, quando ele falava aos 500 da Galileia, ele termina o seu discurso, a sua narrativa, e aí então ele se dirige a Simão e diz, Pedro, tu me amas? Pedro é pego de surpresa com aquela pergunta e responde de maneira automática, sim, senhor, eu te amo. Mas Jesus olha para ele de novo e diz, Pedro, tu me amas? Pedro ouve aquele questionamento pela segunda vez e fala, mas o que está acontecendo? E responde, sim, senhor, eu te amo. Se não bastasse, Jesus vai perguntar pela terceira vez. E Pedro, com a história das 3 vezes, estava numa situação embaraçosa. Mas agora Jesus chama ele pelo nome de batismo. E diz, Simão, filho de Jonas, tu me ama mais que os outros? Aí Pedro se desmonta e aos prantos responde, sim, Senhor. Tu sabes o quanto eu te amo. E aí Jesus responde para ele, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Vejam, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes e carregava o peso dessa situação, desse fracasso, desse momento de fraqueza. E Jesus, para mostrar o quanto confiava nele,
fez questão de forçá-lo a responder 3 vezes que o amava, para ele ficar em paz com a própria consciência. E diz a ele para apacentar suas ovelhas, como se dissesse, vai demonstrar esse amor naqueles que precisam. E ele que entendeu o seu recado, vai ser um dos fundadores da Casa do Caminho. O primeiro templo cristão da história da Terra, onde ali eles vão viver tudo aquilo que haviam aprendido com Jesus. É claro que nós, de vez em quando, né, assim como os apóstolos, a gente trai Jesus, às vezes a gente acaba duvidando um pouco dele, nega ele várias vezes e vive abandonando ele. E às vezes a gente começa a carregar uma culpa por conta disso, né? Será que Jesus está decepcionado comigo? Então imaginemos que a gente pudesse encontrá-lo frente a frente. E ele nos desse a oportunidade de um diálogo. E nesse diálogo ele dissesse assim, tu me amas? Qual seria a nossa resposta? Se nós tivéssemos a coragem de afirmar, sim, Senhor, eu te amo. E ele perguntasse de novo, tu me amas? E a gente responderia, sim, Senhor, eu te amo. E ele dissesse assim, mas você tem certeza que você me ama? E a gente afirmasse, e ele dissesse, apacenta então minhas ovelhas. Demonstre esse amor àqueles que precisam de mim. Será que nós estaremos prontos para assim fazer? Ou voltaríamos a arrumar alguma desculpa para deixar para depois? Em outro momento, uma outra oportunidade, quem sabe? Numa hora mais propícia. Então nós temos aí uma figura que eu entendo ter tido um grande papel de nos inspirar aqui na Terra em aproveitarmos da melhor forma possível essa encarnação. Porque ele não era um homem perfeito. Não desencarnou um ser angelical. Mas ele fez tudo aquilo que ele pôde quando Jesus confiou a ele a responsabilidade. Só porque num dia difícil, num momento turbulento, ele se permitiu que Jesus invadisse seu mundinho, adentrasse o seu barquinho e ali convidasse ele a reescrever a sua história na Terra. Jesus também espera isso da gente. Ele deseja que nós passemos a ser atores coadjuvantes também na história dele. Não só relembrando as belas histórias daqueles que estiveram com ele, mas reescrevendo a nossa, agora ao lado dele, através das nossas atitudes. Para que a gente comece a dar passos mais significativos no nosso processo evolutivo. É por isso que nós estamos aqui espíritas. Não é à toa. Não é para afirmarmos que conhecemos muito, que a doutrina vem descortinando uma série de informações. Não. É para que nós possamos vivenciar o cristianismo. Para que a gente possa fazer dessa encarnação a melhor de todas. Então fica o convite para que a gente tire Jesus dos nossos altares e coloque ele nas nossas atitudes. Para que a gente deixe só admirar o Cristo para imitá-lo. E assim como ensina Francisco de Assis, que possamos espalhar o evangelho dele. Se necessário, do jeito mais simples, que é usando as palavras. Que ele nos inspire nessa jornada, mas que a gente possa fazer a nossa parte, correspondendo às expectativas dele e nos tornando criaturas melhores. Muita paz e gratidão pela paciência.